como que nós interpretamos a espirometria. E nós temos esse exame disponível na APS? Temos, né? Podemos solicitar a espirometria para os pacientes quando eu tenho um paciente que está descompensado, quando eu tenho um paciente que eu estou fazendo o diagnóstico, eu solicito espirometria para diagnóstico de DPOC, tá bom? Nós temos aí essa possibilidade, devemos solicitar. Só um detalhe, pessoal, na solicitação da espirometria é importante descrever espirometria com broncodilatação, para que o técnico que realiza a espirometria ensine o paciente a utilizar, né, e avalie novamente a espirometria após o broncodilatador, para nós avaliarmos a resposta broncodilatadora. Nem sempre o médico que realiza o laudo da espirometria, ele está presente no momento do exame, tá bom? É um técnico, né, que realiza o exame, técnico treinado, e que muitas vezes não vai precisar da nossa solicitação de espirometria com resposta broncodilatadora, por exemplo. Aí eu vou receber aqui uma espirometria nesse formato, né, com as curvas da espirometria, fluxo versus volume, com volume em relação aos segundos que o paciente vai expirar, tá bom? Nós avaliamos aqui a inspiração e a expiração. O que nos chama atenção em primeiro lugar? Que nós vamos sempre avaliar, a princípio, o índice de Tifenot, VFUM sobre CVF. O que eu vou precisar avaliar? Se o meu VFUM sobre o CVF tem aí um valor menor do que 70% do previsto ou maior do que 70% do previsto. Depois dessa primeira análise, nós vamos avaliar, primeiramente, o índice de Tifenot, VFUM sobre CVF. Se ele está menor do que 70%, eu estou pensando em um padrão mais de distúrbio ventilatório obstrutivo, tá? Que é o tema da nossa aula de hoje. Se eu tenho, então, menor do que 70%, vamos avaliar VFUM e CVF isoladamente. Se eu tenho um VFUM que está tendendo aqui, né, para ficar menor do que 80%, e um CVF, a capacidade vital forçada, maior ou igual a 80%, eu já cheguei no distúrbio ventilatório obstrutivo. O que é o VFUM? Ventilação expiratória forçada, volume expiratório forçado no primeiro segundo, não é isso? E o paciente com obstrução, o paciente com asma, ele tem dificuldade de expirar. Ele vai levar mais tempo na expiração. Eu vou ter um VFUM diminuído, menor do que 80% do previsto para os indivíduos, né? A maioria dos indivíduos da faixa etária desse paciente. Então, depois de avaliar o índice de Tifenot, nós vamos para a avaliação do VFUM. Em geral, nos distúrbios ventilatórios obstrutivos, eu vou ter um VFUM diminuído, abaixo de 80% do que a maior parte dos indivíduos para a idade do nosso paciente teria. Então é importante fazer essa avaliação, né? O VFUM menor do que 80% já caracteriza para mim um distúrbio ventilatório obstrutivo. Eu ainda vou avaliar se ele está entre 60% e 80% do predito para os indivíduos da faixa etária desse paciente, né? Eu vou considerar como distúrbio ventilatório obstrutivo leve. Se está entre 41% a 59%, distúrbio ventilatório obstrutivo moderado, e menor ou igual a 40%, distúrbio ventilatório obstrutivo acentuado. Mas vamos supor que eu tivesse um VFUM diminuído e uma capacidade vital forçada também diminuída. Eu vou ter que fazer a diferença entre a capacidade vital forçada e o VFUM. Se essa diferença for maior ou igual a 13, ou seja, eu tenho um VFUM aí ainda menor do que a capacidade vital forçada, bem menor do que a capacidade vital forçada, eu vou ter um distúrbio ventilatório obstrutivo com diminuição da capacidade vital forçada. Eu vou classificar esse grau de obstrução da mesma forma, avaliando o VFUM. Mas se por outro lado eu tenho uma diferença menor ou igual a 12, ou seja, o VFUM não está tão diminuído assim. Tem uma capacidade vital forçada diminuída, tem um VFUM diminuído, mas não tão diminuído assim, né? Então, eu tenho, nesse caso, um distúrbio ventilatório misto. Eu vou classificar a gravidade do distúrbio de acordo com a variável de menor valor. Se eu tenho, na verdade, um VFUM menor do que a capacidade vital forçada, eu estou pensando numa preponderância do distúrbio obstrutivo. Se eu tenho uma capacidade vital forçada menor do que o VFUM, eu estou pensando num distúrbio ventilatório misto com predomínio de restrição. Tudo bem? Ficou claro isso? Quando eu tenho, volta lá em cima, né? Se eu tenho Tifenot maior ou igual a 70%, eu avaliaria a capacidade vital forçada, né? Estou pensando já no distúrbio ventilatório restritivo, ou numa espirometria normal. O índice de Tifenot está maior ou igual a 70%. Avalia a capacidade vital forçada. Está maior ou igual a 80%, espirometria normal. Está menor do que 80%, eu tenho distúrbio ventilatório restritivo, e aí eu vou avaliar a capacidade vital forçada para verificar o grau de restrição. Se eu tenho entre 60% e 80%, leve. 51% e 59%, moderado, e menor ou igual a 50%,
acentuado. Vamos voltar então na espirometria, agora com base nesses conhecimentos, a gente vai interpretar ela com maior facilidade. Então, olha lá o índice de difenô, porcentagem do previsto, no índice de difenô, 75,31%, não é isso? Mas o real aqui, eu tenho 62,27% no índice de difenô. Vocês estão vendo ali, né, na primeira coluna, pré-prova broncodilatadora. Esse seria o real do nosso paciente. Então, eu tenho um índice de difenô, da Ray, né, menor do que 70%. Então, eu já caí para aquele braço à esquerda. Não é isso? Então, tendo um índice de difenô menor do que 70%, vamos avaliar a capacidade vital forçada e vamos avaliar o VFUM. Né? Então, aqui, a capacidade vital forçada da nossa paciente. Qual a porcentagem do previsto dessa capacidade vital forçada? 89%. E o VFUM, 67%. Então, eu tenho o VFUM menor do que 80%, capacidade vital forçada maior do que 80%. Dessa forma, eu estou caindo para um distúrbio ventilatório obstrutivo. Qual que é a gravidade desse distúrbio ventilatório obstrutivo? Está entre 60% e 80% do predito. Eu estou pensando no distúrbio ventilatório obstrutivo leve, tá bom? Vamos verificar se houve resposta broncodilatadora? Como que eu faço para verificar se houve resposta? Se eu tenho um aumento do VFUM em mais de 200 ml ou mais do que 12%. Aqui ele já me traz a diferença em porcentagem. Eu tenho, na verdade, 36% de diferença do VFUM após o broncodilatador.